Por que essa guerra está acontecendo? Para explicar isso, eu tenho que voltar ao ano 132 de nossa era. Nessa época, o imperador de Roma era Adriano, e quem dominava toda essa área da terra de Israel hoje era o Império Romano. E havia um líder revolucionário judeu chamado Bar Kokhba, que tentou uma revolução contra Roma. A sua revolução isso foi de 132 a 135 de nossa era. Essa revolução foi sufocada pelos exércitos do imperador Adriano, e ele, para vingar ou para punir os judeus por causa da insurreição, ele mandou expropriar a terra dos judeus de vez. Embora sempre houve judeus morando na terra de Israel, eles nunca saíram de lá de tudo, mas uma boa parte foi mandada para o exílio, para fora, e ele chamou para morar ali alguns povos descendentes dos antigos cananeus, e ele rebatizou a terra com o nome de Síria Palestina, em latim. E esse nome Palestina que Adriano colocou foi de propósito, porque Palestina em latim era uma forma latinizada do nome Pelechet em hebraico. Pelechet em hebraico significa filisteu. E em hebraico, a letra P e a letra F é a mesma letra. Só diferencia se você colocar um dagesh, um pontinho dentro ou tirar. De modo que Palestina ou Filistina significava terra dos filisteus. E assim aquela região chamada Palestina foi trocando de dono toda hora, porque nunca houve um país chamado Palestina. Havia apenas aquela terra que Adriano deu esse nome. E aí cada época chegava alguém e disputava aquele terreno. Veio na época dos bizantinos, depois de Constantino, no IV século, e tomaram a terra. Depois vieram os persas, e também dominaram a terra durante um tempo ali. Depois vieram os árabes, e dominaram a terra. Depois vieram as cruzadas, e com as cruzadas ficou sempre trocando. Uma hora o rei de Jerusalém era um cristão, outra hora era um muçulmano, até chegar a época de Saladino. Até que finalmente, no século XVI, 1517, chegam os turco-otomanos do Império Otomano e dominam aquela terra ali, e eles ficam como donos da terra de Israel, os otomanos, até 1917. Em 1917, quando termina o poder dos sultões otomanos e cai o Império Otomano, aquela região agora estava, depois da Primeira Guerra Mundial, sob o mandato britânico. Os ingleses tinham interesse ali porque eles achavam que Israel tinha muito petróleo. Na verdade, não tem. Mas eles pensavam que iam nadar em petróleo ali. E a Inglaterra já estava tendo dificuldades financeiras de controlar as suas colônias espalhadas pelo mundo. Já tinha perdido o Egito, quando Nasser rompeu com a rainha Elizabeth, que na época já estava no poder. E aí o que eles iam fazer com todo aquele poderio ali? Eles começaram a desenhar no mapa ali vários pedaços de chão e dar para famílias de sheiks. E os judeus, que já tinham desde o final do século XIX, início do século XX, o movimento sionista de ter de novo uma pátria judaica, um dos teóricos disso foi Herzl, eles pediram à Liga das Nações Unidas, nós queremos uma pátria também. E houve o Acordo de Balfour, onde falaram, vamos construir um Estado judeu. Mas o mundo árabe, que odiava Israel, falou, não vai ter Estado judeu aqui nunca. Se der, a gente vai entrar em guerra e vai acabar com ele. E olha, se vocês querem dar essa terra para alguém, vão dar para os palestinos. Vão dar para os palestinos. E aí ficou essa negociação. Vai dar para os palestinos, não vai dar. E quando foi em 1948, com a criação do Estado de Israel, a ONU chegou a dividir. Essa parte aqui vai ser para os palestinos, essa parte vai ser para os israelenses. Só que essa divisão nunca ficou muito certa, porque alguns pontos dela ainda se tornam, assim, impossíveis. Israel quer que Jerusalém seja a capital de Israel, mas os palestinos querem que Jerusalém seja a capital da Palestina. E nenhum dos dois lados abre mão de Jerusalém. Então houve 3 soluções, ou melhor, 3 propostas e nenhuma solução. Primeira proposta, dividir Jerusalém no meio, parte oriental e parte ocidental. Nenhum dos lados aceitou, principalmente porque a parte oriental ficaria com a cidade velha. Nenhum dos dois lados aceitaram. Segunda proposta, não dar Jerusalém para ninguém e Jerusalém se tornar um corredor neutro ali, uma cidade de controle internacional. Nenhum dos dois também aceitaram isso. Até que em 1967, Israel domina Jerusalém, tomando-a da mão dos jordanianos, da Jordânia, e aí estabelece o Estado de Israel,
deixando a faixa de Gaza, a princípio dominada por Israel, depois Israel foi aos poucos, nos acordos que foram feitos, foi entregando a faixa de Gaza para a autoridade palestina. A faixa de Gaza e uma outra parte que pega Belém, Jericó, a Cisjordânia ali. Só que, quando foi em 1987, o Hamas assume o poder ali na parte de Gaza, eles dão um golpe, eles brigam com o Fatah, assumem o poder e eles declaram nitidamente que querem varrer Israel do mapa. A proposta do Hamas é destruir Israel. Então, essa que é o motivo dessa guerra que eles acabaram entrando ali, tá bom?